Olá, turma, tudo bem? Vamos lá para a nossa leitura. Vamos começar orando e entregando esse momento ao Senhor e fazer a nossa leitura de hoje. Jesus, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado diariamente, Senhor, de pararmos tudo que a gente está fazendo e vir para a Tua palavra, vir beber dessa água viva, Senhor, que é a Tua palavra. Vir, Senhor, conhecer um pouco mais de Ti todos os dias. Nós temos tido esse tempo, Senhor, e como ele tem sido precioso, como tem sido bom, Senhor, estar aqui, meditando e lendo a Tua palavra, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Estamos aí no finalzinho já do mês de maio, quase iniciando já o mês de junho, e nós estamos muito felizes, Jesus, porque o Senhor tem nos trazido até aqui em paz e em segurança. Temos visto a Tua mão nos ajudando, fortalecendo, guardando, livrando de todo mal, Jesus, e isso é muito, muito bom, Pai. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus, pelos meus irmãos, pelos meus amigos que têm compartilhado esse tempo de leitura comigo, Pai. Muito obrigada, Senhor, por aquilo que o Senhor está fazendo nesse ano de 2022. Continua ministrando, Senhor, a Tua palavra em nós. Continua ministrando, Espírito Santo, a Tua verdade dentro do nosso espírito, Pai, para que possamos discernir no tempo certo a Tua palavra, receber, Senhor, alívio do Teu Espírito no momento oportuno, que a Tua palavra seja viva dentro de nós, no momento em que nós precisarmos dela, o Senhor traga a nossa memória, Pai. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Deus, por esse momento. Aleluia. Amém, queridos? Vamos lá. Mais um dia que a gente ainda está dentro do livro de Provérbios. E hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo 16, 17 e 18. 16, 17 e 18. Vamos lá, gente? Vamos ler? Capítulo 16, versículo 1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Os lábios do rei falam com grande autoridade, sua boca não deve trair a justiça. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor, todos os pesos da bolsa são feitos por ele. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. A ira do rei é um mensageiro da morte, mas o homem sábio o acalmará. A alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como nuvem de chuva na primavera. É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. O coração do sábio ensina a sua boca,
e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fome o impulsiona. O homem sem caráter maquina o mal, suas palavras são um fogo devorador. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. O violento recruta o seu próximo e o leva para um caminho ruim. Quem pisca os olhos planeja o mal, quem franze os lábios já o vai praticar. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e obtém-se mediante uma vida justa. Melhor é o bom paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Esse capítulo 16 traz também, pequenos trechos onde Salomão está falando conselhos para nós, e a gente vai então adquirindo um pedacinho de cada um desses conselhos conforme a gente vai lendo. Eu já tenho dito que o livro de Provérbios não é um livro para você ler de forma corrida, de forma sistemática, ali vamos seguir e pronto. Não, é um livro para você, vez ou outra, estar voltando nele, lendo versículos específicos, separando muitas vezes versículos que falam sobre assuntos que você está precisando estudar, de assuntos que você está precisando meditar, de áreas na sua vida que você está precisando buscar sabedoria do Senhor, e assim você consegue então ir discernindo o que ele está falando. Olha o versículo 3, capítulo 16, versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Quando as pessoas leem esse tipo de versículo, gente, elas têm a tendência de dizer assim, então se eu orar e entregar o que eu estou fazendo ao Senhor, tudo que eu for fazer vai dar certo. Esse é o entendimento superficial que geralmente as pessoas têm desse versículo. Mas vou ler de novo e vamos entender o que a palavra de Deus está dizendo para nós aqui. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. A palavra consagre aqui, ou consagrar, está falando de algo que você separa, de algo que você simplesmente dedica totalmente ao Senhor. Então, quando a gente fala de consagração, a gente fala de algo que está sendo totalmente separado somente para o louvor e glória de Deus. Então, quando a palavra está dizendo consagre ao Senhor tudo que você faz, está dizendo que todos os seus trabalhos, todos os seus projetos, todas as suas todos os seus desejos, anseios, sonhos, se eles estiverem consagrados a Deus, entregues nas mãos do Senhor, dedicados totalmente a Deus, voltados no altar do Senhor ali para dizer, Senhor, isso tudo é teu, faz aquilo que o Senhor desejar fazer na minha vida, que a minha vida seja totalmente sua, consagre-se ao Senhor. Aí sim, a segunda parte do versículo vai acontecer e os seus planos serão bem-sucedidos. Sabe por quê? Porque ele cabe muito bem naquele versículo que quando a gente se deleita no Senhor, ele satisfaz o desejo do nosso coração. Quando eu consagro também tudo que eu tenho ou tudo que eu faço ao Senhor, então automaticamente, se aquilo está separado para Deus, Deus vai dar direção em todas as coisas do que eu devo fazer. E a minha vida vai começar a tomar um rumo diante do Senhor, diante da sua vontade, de acordo, com a sua vontade. E eu vou começar a ver os meus passos sendo direcionados pelo próprio Deus. Então, quando você consagra, você está dizendo assim, não mais a minha vontade, não sou mais eu quem estou dirigindo a minha vida. Então, quando você consagra tudo que você faz ao Senhor, você está dizendo assim, Jesus, o meu trabalho está nas tuas mãos, a minha empresa está nas tuas mãos, a minha vida está nas tuas mãos, a minha casa está nas tuas mãos, o meu carro está nas tuas mãos. Então, o que você está dizendo quando você está consagrando? Que não é mais seu,
mas é totalmente do Senhor. E aí você vai ter que ser obediente e estar pronto a ouvir o sim e o não de Deus nas situações que vão começar a acontecer. Porque aí os seus planos serão bem-sucedidos. Porque aquilo que o Senhor colocar para você executar, para você fazer, com certeza vai ser bem-sucedido, porque o Senhor vai estar na direção de todas as coisas. Então tem versículos que a gente olha e a gente pensa que é Deus que vai ter que se adequar à minha vontade. É Deus que vai ter que seguir os meus planos. É Deus que vai ter que dar bom êxito naquilo que eu quero. É o contrário, gente. A gente entrega para Ele e então a gente decide obedecer a direção dele. Se Ele quiser que eu faça, eu vou fazer. Se Ele quiser que eu vá por esse caminho, eu vou. Se Ele quiser que eu tenha essa empresa, eu vou ter. Se Ele não quiser que eu tenha essa empresa, eu não vou ter. Então eu vou começar a tomar decisões baseadas naquilo que eu tenho entregue ao Senhor e ouvir então a sua direção para todas as coisas. Isso faz diferença, né? Esse versículo 4, gente, ele é tão controverso muitas vezes, né? Se a gente não entende o que a palavra está dizendo. Versículo 4 diz assim: o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Se um bom, né, se aquela pessoa que é bom para buscar uma confusão, mediante a palavra de Deus, lê um versículo desse, ele rapidamente trata de trazer um desentendimento, né, a respeito da palavra. Por quê? Porque ele vai dizer, então Deus criou até as pessoas para ir para o inferno, não é isso? E a gente tem falado um tempo desse atrás de que não, né? Desde da fundação do mundo, o Senhor já predestinou todos os homens para a salvação. Porém, é a decisão minha e sua, são os nossos caminhos, as nossas decisões, os nossos próprios passos é que dirigem a gente para a vida ou para a morte. Então, a palavra está dizendo que Deus tem um propósito para tudo, e inclusive o ímpio tem o caminho de morte. Então, se o ímpio decidir pelo caminho de morte, pelo caminho de desobediência, Deus tem um propósito até para ele, que é o quê? O castigo eterno, a morte eterna, o inferno. Então, não quer dizer que Deus tem o propósito de levar homens para o inferno, mas ele tem propósitos para cada um que decide fazer da sua vida o que bem entender. Se você decidir o caminho de vida, Deus tem um propósito de salvação eterna. Se você decide pela desobediência, Deus tem também um castigo eterno para você. Então, tudo diante do Senhor tem um propósito. Para todas as coisas, Deus tem um destino, Deus tem um propósito. Então, até para o ímpio, Deus tem aí o castigo. Então, quando a gente lê esse tipo de versículo, a gente acha que Deus é desumano, né? Não, Deus é justo, Deus é santo. Então, esses versículos aí, gente, é muito bom. Tem alguns até que se repetem aqui. Fala, né, sobre... Quer ver? Versículo 25. Há caminhos que parecem reto ao homem, mas no final conduz à morte. Salomão falou várias vezes isso, gente. Porque às vezes para nós, no nosso olhar humano, no nosso olhar natural, o caminho que a gente está seguindo é um caminho de retidão, mas muitas vezes esses caminhos, quando eles não estão realmente baseados na palavra, eles tendem a nos levar para a morte, porque nós vamos entrar no humanismo, nós vamos entrar no campo das emoções, de achar que o que eu quero é o que Deus quer para mim. Amor, todas as coisas se tornam amor quando as pessoas decidem amar. Tantos conceitos, né, humanistas vão entrando na mente do ser humano, e por isso que o caminho, há caminhos que parecem reto ao homem, mas no final conduz à morte, né? Se não tiver baseado na palavra, é caminho de morte. Então tem várias coisas aqui. O versículo 31 fala de mim aqui, gente, olha. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e obtém-se mediante uma vida justa. O que tá falando aqui, gente? Tá falando de mim, que já tô com cabelo grisalho aos 40 e poucos anos, não. Tá falando da pessoa que teve a oportunidade de viver muitos e muitos anos. E aí quando vai chegando, né, no final da sua vida, lá os cabelos estão todos grisalhos, com a experiência da vida, com a idade passada, e essa pessoa teve uma coroa de uma vida longa, porque a vida longa é também uma dádiva de Deus para o ser humano, né? Por conta do pecado, infelizmente, a vida do homem ela foi reduzida
até 120 anos, a palavra fala, né? Então, aqueles que conseguem chegar a esse limite de idade, ou por volta de 90, 100 anos de idade, já são mais do que vitoriosos, porque conseguiram alcançar o favor de Deus para chegar em tão longa idade, né? Então, isso é muito bom. Vamos lá, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 1. Melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. O servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. O ímpio dá atenção aos lábios maus, o mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com as desgraças não ficará sem castigo. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. O suborno é um recurso fascinante para aquele que o oferece. Aonde quer que vá, ele tem sucesso. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. A repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. O homem mau só pende para a rebeldia, por isso um oficial impiedoso será enviado contra ele. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo em sua insensatez. Quem retribui o bem com o mal jamais deixará de ter mal no seu lar. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique, por isso resolva a questão antes que surja a contenda. Absolver o ímpio e condenar o justo, o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. O homem sem juízo, com um aperto de mãos, se compromete e se torna fiador do seu próximo. Quem ama a discussão, ama o pecado. Quem constrói portas altas está procurando a sua ruína. O homem de coração perverso não prospera, e o de língua enganosa cai na desgraça. O filho tolo só dá tristeza, e nenhuma alegria tem o pai do insensato. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. O ímpio aceita as escondidas do suborno para desviar o curso da justiça. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. O filho tolo é a tristeza do seu pai e a amargura daquela que o deu à luz. Não é bom castigar o inocente, nem açoitar quem merece ser honrado. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Capítulo 17 também é bom. Alguns versículos aqui a gente tem como algo bem forte, né? Dentro desses versículos, mas todos eles são muito, muito bons aqui para nós, né? O versículo 3 fala que o crisol, né, é um produto que prova, né, a prata, que limpa a prata, é para prata. Ele fala, né, o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, né? Então, o forno também é o que produz a limpeza no ouro, para ele se tornar puro. Mas o Senhor prova o coração. Então, o Senhor é aquele que realmente sonda e pode purificar, e pode nos limpar, e pode nos redimir. Então, cada um aqui tem a sua maneira de ser provado e limpo, né? Então, o crisol é para prata, o forno é para o ouro, mas o Senhor é para o nosso coração. Então, a única maneira de nós sermos redimidos, restaurados, limpos, né, purificados,
é através do próprio Senhor em nós, da presença de Deus trazendo esse fogo consumidor, né, para os nossos pecados. Então esse versículo é bem bacana. Versículo 6 fala sobre filhos, né? Como é lindo, ó. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos. Então tá falando dos netos, dos bisnetos, né? Como é bom chegar numa longa idade, né? Numa idade mais avançada, ter lá os seus cabelos brancos já e começar a ver a sua posteridade crescendo, né? A herança crescendo. E os pais são o orgulho dos seus filhos, né? Como é bom os filhos olhar para os pais também e falar: nossa, meu pai é um homem honrado, minha mãe é uma mulher honrada, né? Como isso é bom. É uma bênção, né? Quando a gente pode ter essa honra de falar isso dos filhos e os filhos falarem isso dos pais. Vamos lá, pegar outro versículo aqui. Versículo 10. A repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. Gente, uma pessoa que ela gosta de obter entendimento, que é uma pessoa sábia, que é uma pessoa que está sempre buscando aprender, sempre buscando entendimento no Senhor. Quando alguém repreende essa pessoa, quando alguém mostra uma verdade para ela, quando alguém diz que ela está errando, ela fica tão feliz porque ela realmente deseja ser melhor todos os dias. Mas a palavra está dizendo aqui que a repreensão faz mais marcas, né, de mudanças, de transformação, do que 100 açoites no tolo. Então você pode bater o quanto você quiser num tolo, que nada vai fazer diferença na vida dele. Mas quando vem uma palavra de repreensão para alguém que busca entendimento, que busca mais sabedoria, isso faz uma marca profunda na vida da pessoa e você vê as mudanças acontecerem, né? Isso é muito bom. Versículo 12, é bem bacana esse versículo que ele fala. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo em sua insensatez. Gente, vocês já imaginaram como é uma ursa, né? Uma mamãe ursa, quando os seus filhotes são tirados dela, né? Quando algo acontece com seus filhotes, a ira, né? A fúria de uma mamãe ursa quando tiram seus filhotes dela, a gente nem imagina, né? A fúria desse animal selvagem quando seus filhotes são tirados dela. Tá falando que é a mesma coisa quando a gente encontra um tolo na sua insensatez, quando ele tá irado, quando ele tá fora de si, né? Ele vai falar tanta bobagem, ele vai tomar atitudes tão insensatas, né? Que é muito pior encontrar uma pessoa dessa do que uma ursa sem os seus filhotes. As comparações de sabedoria de Salomão são fantásticas, né? Porque a gente fica imaginando realmente esse homem insensato, falando besteiras, né? Tomando atitudes, sendo uma pessoa arrogante, sendo uma pessoa insensata diante das pessoas. É terrível isso, né? Versículo 15 fala sobre a falta de justiça, né, gente? Absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Gente, se tem uma coisa que Deus tem realmente aversão, que Deus detesta, que Deus se ira, é com a injustiça. O que é a injustiça, gente? É a falta de obediência à verdade. Quando nós sabemos o que é verdade, deixamos de cumprir a verdade, deixamos de agir segundo a verdade, nós estamos caminhando em injustiça. Justiça é a obediência à verdade. Injustiça é a desobediência à verdade. É tão simples. Então, o que é a verdade? É a justiça de Deus, né? Ou a justiça de Deus é a sua verdade. E o que é então a injustiça? É deixar de cumprir a verdade de Deus, é desobedecer aquilo que é verdade. Por isso que ele detesta tanto o ímpio sendo absolvido, né, por causa de uma mentira, por causa de uma injustiça, e o justo ser então injustiçado, ser condenado, né, porque Deus está vendo que está sendo trocado os lugares aí, né, aquele que é injusto é que deveria ser condenado, e o justo deveria ser absolvido. Tá mais do que óbvio. Quando a gente fala assim, parece óbvio, né? Mas não é isso na prática que acontece. Será que nós, debaixo de um erro, nós vamos querer ser condenados ou nós vamos dar um jeito de colocar alguém, a culpa em alguém,
pelos nossos erros para nós não sermos condenados. Então a palavra fala disso, né? De um justo ser condenado no lugar de um ímpio. E geralmente a gente tem a tendência de tentar nos livrar, né, de uma condenação, de uma justiça, de ser punidos, né? Porque a gente não quer sofrer a punição. Então a gente põe, às vezes, o justo no lugar. Vamos para o capítulo 18? Eu acho que eu falei alguns versículos que eu queria falar aqui. Tem tantos, né? A gente poderia falar um a um e nós íamos ficar aqui algumas horas conversando sobre esses capítulos e versículos. Capítulo 18, né? O último capítulo de hoje. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. As palavras do tolo provocam briga, e a sua conversa atrai açoites. A conversa do tolo é a sua desgraça, e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. O nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? O coração do que tem discernimento adquire conhecimento, os ouvidos dos sábios saem à sua procura. O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. Lançar sortes resolve contendas e decide questões entre poderosos. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Capítulo 18 tem alguns textos também bem interessantes para nós, né? Tá falando o último versículo aí sobre amizade, né? Versículo 24, né? Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Fala de você dizer, né, que você tem muitos amigos. Ah, eu tenho milhares de amigos, né? Na nossa geração, inclusive, isso é muito comum, né? A partir do momento em que as redes sociais falam de seguir pessoas, né? Ser amigos de pessoas nas redes sociais. E isso mostra o quanto talvez nós somos conhecidos, ou quanto nós somos admirados, ou quanto nós somos seguidos por outras pessoas. Mas diante dessa multidão de amigos que nós temos nas redes sociais, quantos será que estão dispostos a ir conosco para a cruz? Quantos estão dispostos a realmente padecer dificuldades, humilhação, perseguição conosco no nosso dia a dia? Quantos estão realmente dispostos a abrir mão, né, de algum tempo para nos ceder tempo para um aconselhamento, para um bate-papo? Quantos estão dispostos a passar tempo conosco, realmente nos ouvindo, nos aconselhando, ou mesmo passando por um período de dificuldade conosco? Então, hoje, essa questão da amizade se tornou tão raso, né?
que a gente não pode nem dizer que são amigos, mas existem amigos que eles são muito mais apegados do que um irmão, né? Tem amizades que são tão profundas, tão realmente primorosas na vida da gente, que a gente tem que cada dia mais cultivar, né? Vou pegar aqui outros textos para a gente poder falar um pouquinho. Ai, ai, como é bom, né, gente, a palavra de Deus. A riqueza dos ricos, versículo 11. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Os ricos, no sentido de riqueza material, eles acreditam que as suas fortalezas, né, a sua segurança, os seus muitos seguros, os seus muitos as suas seguranças, né, no dinheiro, eles acham que isso é intransponível, que ninguém vai poder chegar perto deles, quando na verdade a gente vê as coisas acontecerem justamente o contrário, né? Quantas pessoas realmente extremamente ricas são sequestradas, elas passam por sequestros dentro das suas próprias casas. Por quê? Porque na verdade não existe, né, uma segurança em bens materiais, em casas mais fortificadas, em câmeras de segurança ou qualquer outra coisa que eu possa achar que vai trazer uma real segurança para mim, isso é tolice, né? Mas quando nós confiamos e nós entregamos a nossa vida ao Senhor, verdadeiramente Ele estará cuidando de nós, né? Quando a nossa vida está realmente debaixo dessa segurança da palavra de Deus, de confiar em Deus e de deixar que Ele cuide de nós. Elisângela, você está falando então que eu não devo ter uma câmera de segurança, que eu não devo ter um seguro, que eu não devo ter esse tipo de coisa? Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando onde é que está a sua confiança, onde é que está a sua real segurança, onde está a sua vida realmente está alicerçada e segura, confiante, né? Você confia no alarme que você tem, no seguro de vida que você tem, ou você confia no Senhor que tem guardado a tua casa, a tua vida? Então é disso que está se falando. Vamos pegar outro texto aqui. Versículo 19. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Gente, se tem uma coisa que isola uma pessoa, né? Se tem uma coisa que traz afastamento de uma pessoa socialmente falando, são justamente ofensas, né? São os ataques que o ser humano faz um contra o outro. Nós conseguimos criar grandes barreiras de relacionamento entre irmãos, entre amigos, entre parentes, entre pais e filhos, entre pessoas amigas, pessoas que do ambiente de trabalho, tudo por causa de ofensas, por palavras que nós dizemos muitas vezes e que ofende o nosso próximo, que vai de encontro a mentiras muitas vezes, né? Nós caluniamos, nós falamos mentiras um dos outros, e isso faz com que isso traga um rompimento de relacionamento que muitas vezes vão ser levados para a vida toda ou até para o leito de morte. Quantas pessoas morrem sem perdoar um amigo, sem perdoar um parente, sem perdoar um amigo de trabalho que o ofendeu há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. E é disso que essa palavra está falando, né? Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. Vai ser intransponível. Por quê? Porque essa pessoa vai se fechar de tal maneira que ela não vai conseguir mais abrir o coração para receber um pedido de perdão, para que alguém converse, para que alguém acesse aquele coração que foi ofendido. É muito perigoso. A gente precisa tomar muito cuidado com essas questões da língua, né? Vários versículos aqui Salomão fala sobre a língua. Versículo 21 fala isso, né? A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então é você que decide que fruto você vai comer na sua vida. Se você vai comer frutos da sua língua abençoando ou se você vai comer frutos da sua língua amaldiçoando. Porque aquilo que você plantar é aquilo que você vai colher. Então você vai comer os frutos daquilo que você plantar com a sua boca, com as suas palavras, com aquilo que você diz no seu dia a dia. Então, ou você tem vida
ou você tem morte. Ou você vai comer coisas boas, ou você vai comer coisas muito amargas na sua vida por causa da sua língua, por causa da sua boca, por causa das coisas que você fala. Esse versículo 22 é tão lindo, né, gente? Quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. O casamento é algo tão precioso para Deus, a gente já tem falado algumas coisas sobre o casamento e como o casamento é precioso aos olhos de Deus. Então, o homem e uma mulher que se encontram realmente para se casar, para ter uma vida a dois, um encontrou a bênção no outro, né? Maravilhoso isso. Vamos lá. Então, amanhã a gente vai continuar, terminamos aqui nossa leitura de hoje. Livro de Provérbios, como eu venho dizendo, é realmente um livro de muita sabedoria e que precisa ser cada dia mais extraído entendimento e sabedoria desses textos, porque a gente vai lendo e o Senhor vai ministrando o nosso coração e isso vai nos moldando segundo a palavra. Ano após ano, ou mês após mês que você for meditando nesse livro, você vai vendo que cada vez você vai vendo coisas diferentes, o Espírito Santo vai te ensinando coisas diferentes também. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã a gente continua, vão ter mais alguns dias aqui, né? Nós vamos até o capítulo 30, porque o 31 a gente já leu, que era Salomão falando sobre a mulher, né? A gente já leu lá atrás. Então a gente vai até o capítulo 30. Então amanhã vai ser o 19, o 20 e o 21. A gente deve ir até o final dessa semana aqui dentro do livro de Provérbios, tá bom? Deus abençoe. Ótima noite aí para vocês, bom descanso e amanhã em nome de Jesus a gente tá aqui novamente.